Nós vamos ler, mas eu queria pedir que você pegasse sua Bíblia aí na sua casa, essa Bíblia aí, pega ela aí, sim, essa aí mesmo, pode pegar, pega aí. Nós vamos ler os Salmos 30, o verso 5, e depois vamos lá para o livro de Jó, capítulo 1. Então, pegou sua Bíblia, abriu aí, Salmos 30, diz assim, ó, coisa linda, olha só. Porque a sua ira, ou seja, a ira de Deus, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Onde você está aí? Olhe agora conosco. Ó Deus, nós somos gratos pela leitura da Tua Palavra e queremos clamar que o Senhor nos instrua na Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém. Então, querida, esse salmo, ele é um salmo maravilhoso. Mas antes de entrar na questão do salmo, assim, Deus me deu uma inspiração. Eu acho que há uns 3 anos atrás, e eu comecei a escrever algumas mensagens sobre esse tema, né? Qual é o tema? O tema é da alegria em meio ao sofrimento. A palavra diz que, ele diz que a ira, ou seja, a revolta de Deus, dura só um momento. Você vê como, né? Nós sabemos, e a Bíblia revela, que as misericórdias de Deus, elas têm 2 características. Eu já falei sobre isso aqui também. Primeiro, elas se renovam dia a dia. E o segundo é que elas nunca terminam, nunca acabam. Ou seja, não importa o quanto nós necessitemos, Deus tem uma porção de misericórdia para mim e para você. Então, esse salmo diz que a ira de Deus, ela dura só um momento. É como um piscar de olhos. A ideia aqui é essa. É um piscar de olhos. E ele diz outra coisa, que no favor de Deus está a vida. Ou seja, se você e eu estamos agora mantendo esse contato, é porque Deus nos deu a mercê, nos deu o favor de nos manter com vida. Por isso ele diz, no seu favor está a vida. E depois dele trazer essas 2 afirmações, a primeira, de que o choro é passageiro, e a segunda, que a vida que nós temos é um favor que Deus nos dá, ele faz aquela que é talvez uma afirmação das mais belas e motivadoras que eu já vi na Bíblia. Ele diz, depois de dizer que a ira de Deus desaparece rápido, e que a vida é um favor dele, ele diz uma frase, ele faz diz um texto com 2 palavras maravilhosas. Ele diz primeiro, que o choro vai durar uma noite, e que a alegria vem pela manhã. A grande questão aqui é a seguinte, quanto tempo dura uma noite? Quanto tempo dura uma noite? Você poderia me dizer? Complicado. Que hora começa a noite? Né? Quanto tempo dura uma noite? E ele diz o seguinte no texto, que o choro virá à noite. Mas quantas fontes de choro há em nossas vidas? Eu conheço ao menos 2. Momentos alegres e momentos tristes. Não é? Tem gente que chora de alegria, né? A felicidade é tanta, que em lugar de sorrir, a pessoa chora. De tanta alegria, tanta felicidade. E ela é tomada daquela emoção. E aí, esse sentimento de alegria, essa satisfação é manifestada
através do derramamento de lágrimas. Tão grande foi a alegria que ela passou. Mas nós sabemos que a fonte de choro mais comum em nós são as tristezas. Pois bem, é justamente uma fonte de tristeza que faz Davi escrever esse salmo. Tristeza e alegria. Porque no verso 3 desse salmo, que eu não vou trabalhar esse salmo, mas no verso 3 desse salmo, Davi ele vai revelar a fonte da alegria na vida dele. E diz assim, o verso 3, Senhor, Salmos 30, verso 3, diz assim, Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Davi ele estava cercado por inimigos que por muito pouco não ceifaram a sua vida. E aí ele clamou a Deus, Deus ouviu a sua oração naquele momento de dor, e tanto é que quando ele começa a escrever esse salmo, a primeira coisa que ele diz é, exaltar-te-ei, Senhor, porque tu me exaltastes, ou seja, tu me levantaste quando eu estava caído. Então esse salmo é um salmo de gratidão de Davi a Deus, por um livramento que Deus lhe deu. Mas aí eu quero convidar você agora para, rapidamente, por causa da hora, ver comigo aqui um exemplo desse de gratidão, mas um exemplo assim, vivido por muito tempo. A Bíblia, ela traz exemplos e mais exemplos de pessoas que, como Davi, choraram. E fica a pergunta que eu fiz, quanto tempo dura uma noite? Porque o tempo que durar a noite será o tempo do choro, segundo o verso que lemos do Salmo 30, que é o verso 5, que o choro dura uma noite. E fica a pergunta, quanto tempo dura uma noite? Então, muitas pessoas na Bíblia, elas choraram, tiveram a sua noite de choro, ou seja, choro aqui, querido, querida, é sinônimo de tristeza, de sofrimento. O choro aqui é consequência, não é efeito. Choro aqui não é causador. O choro é a consequência de uma situação que trouxe sofrimento a Davi. Mas também nós temos o exemplo vivo disso na vida de Jó. Uma pergunta que eu queria te fazer. Você vai responder, eu não vou ouvir, não é? Mas você vai responder. Se uma pessoa perder tudo que ela possui, ela consegue permanecer fiel a Deus?